Estamos em mais um episódio do Debate FPE com o deputado federal Cristino Áureo para falar sobre a geração de empregos no Brasil e o que isso tem em relação com o PL do Contrato Verde e Amarelo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer estarmos aí juntos e debatendo um tema tão importante para o nosso país. Então, deputado, para a gente dar início aqui ao nosso debate, em 2021, o Brasil ele gerou cerca de 2,7 milhões de empregos formais no país, né, de acordo com os dados do CAGED. Mas, apesar do bom resultado, a gente ainda tem um volume de mais ou menos 12 milhões de brasileiros que continuam desempregados. Qual é a análise que o senhor faz em relação a isso? Olha, eu quero fazer uma observação antes disso, a respeito até da introdução que nós colocamos aí. Eu, particularmente, até gosto de denominar esse contrato, né, de priori, que é a denominação que nós demos dentro de um PL que nós fizemos, e ele é diferente do texto que a medida provisória 905, que foi aprovada, inclusive, na Câmara e depois ela foi revogada pelo governo, tratava lá do contrato verde e amarelo. Eu prefiro chamar de priori, no sentido de que ele significa primeira oportunidade, né, e reinserção no emprego. Acho que esse é um assunto que, apesar da melhoria, né, dos indicadores de emprego ou do arrefecimento das taxas de desemprego no Brasil, nós estamos longe ainda de termos um sistema que seja minimamente justo naquilo que diz respeito à escala de oportunidades. Nós estamos num tempo onde nós temos falado muito de inclusão, de combate às desigualdades, de apontarmos na direção da diversidade. Mas acontece que todas as vezes que a gente tem justamente a oportunidade de colocar instrumentos no parlamento para que a gente possa estimular aqueles que sofreram ao longo do tempo algum tipo, digamos ali, de opressão da sua capacidade de aproveitar essas chances, nós acabamos desperdiçando no parlamento. Então, o que eu quero dizer jovens, né, principalmente de 18 a 29 anos, e principalmente mulheres jovens, né? Mulheres jovens negras, todos os tipos, né, de discriminação possíveis, nós só vamos conseguir dar passos à frente se nós criarmos um ambiente onde essas pessoas tenham aquilo que historicamente representou desvantagem, nós possamos criar incentivos na legislação para tentarmos, pelo menos, equilibrar essas chances na hora da contratação. O mesmo acontece com pessoas com mais de 50, 55 anos, a chamada geração prateada, né, que sofre da dificuldade de reinserção no emprego, ou chamado desemprego de longo prazo. Então, esses fenômenos, né, esses problemas, eles só serão tratados se nós oferecermos uma legislação que dê chance para que o empreendedor, as empresas, e nós estamos falando aqui na FPE, né, que é a nossa frente parlamentar do empreendedorismo, nós temos que colocar na legislação sempre o empreendedor como a locomotiva desse processo. Porque se nós não dermos a esse empreendedor os atrativos necessários para que ele movimente a máquina do emprego, principalmente as micro e pequenas empresas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer com que a coisa avance. Inclusive, essa era uma das outras perguntas que eu ia fazer. Se o senhor acha que o incentivo ao empreendedorismo ajudaria nessa geração de empregos dentro do país? Assim, se puder falar mais um pouquinho sobre. Sim. Claramente, o projeto de lei que nós defendemos, o 5070 de 2020, ele é uma clara oportunidade de nós fazermos, por exemplo, a desoneração
das contribuições previdenciárias para as empresas, ou seja, tirarmos aqueles 20%. E por que tirarmos esses 20%? Nós vamos, então, estar, de alguma maneira, cometendo um tipo de perda para o erário? Não. Por quê? Se eu, por exemplo, isento a contribuição previdenciária das empresas, do empreendedor, eu faço com que ele contrate pessoas, né, de até 1,5 salário, 2 salários mínimos, pessoas nessas faixas etárias que nós mencionamos, 18 a 29 anos, mais de 50 a 55, pessoas que, enfim, são excluídas. Essas pessoas, elas não irão contribuir para a Previdência continuando na informalidade. Da força de trabalho brasileira, entre 90 e 100 milhões de pessoas na sua totalidade, mais da metade hoje vive na completa informalidade. Não são contribuintes da Previdência. E vão continuar assim, provavelmente, para virar um cliente de BPC, ou seja, um cliente de benefício de prestação continuada, que, de qualquer forma, vai custar ao erário, vai custar às finanças públicas, ou ele vai se aposentar por idade sem nunca efetivamente ter dado um volume de contribuições que justifique isso. Então, veja, para não dar hoje algum tipo de incentivo ao empreendedor, nós vivemos a mentira de manter fora do sistema de contribuição, né? Porque eu posso dar, por exemplo, a contribuição previdenciária isenta durante 2 anos. Esses 2 anos, eles serão compensados com o fato de que eu trouxe essa pessoa para a formalidade e ela vai continuar essa trajetória porque eu a inseri nessa boa engrenagem, na engrenagem do bem, na engrenagem do empreendedor, que fará dessa pessoa alguém que, ao invés de viver no mundo nem trabalha, nem estuda, né, à disposição do crime, à disposição dos desvios todos que se vê na sociedade, não. O empreendedor vai virar um grande monitor dessa pessoa, um grande instrutor. Por quê? Um pequeno empresário, ele acaba sendo isso. Ele acaba fazendo com que essa pessoa que ele traz para dentro do sistema seja também, de alguma forma, beneficiada por um aprendizado de trabalho e também de vida. Entendi. E se for para explicar assim como funciona o projeto de lei que o senhor agora falou, que é o contrato priori, né? Assim, como ele funciona de maneira mais detalhada, como é que o senhor pode explicar o projeto de lei para quem está ouvindo? De maneira muito fácil. A partir do momento que nós o aprovarmos, eu também coloquei como emenda em medidas provisórias que estão tramitando na área trabalhista, né, a 1.109, a 1.099, quem quiser ir lá conferir, né, os deputados que da nossa frente parlamentar, deputadas e deputados, senadoras e senadores, têm a oportunidade também nessas medidas provisórias de olharem para o conceito do priori. De maneira muito reduzida, é o seguinte: nós vamos procurar desonerar da Previdência as empresas que contratarem pessoas da faixa dos 18 aos 29 anos e com mais de 50 anos. Essas pessoas, ao virem para dentro do sistema, né, elas também têm a chance de, durante um contrato temporário de 24 meses, essa desoneração vai valer para isso, né, ela também recebe 1/12 a cada mês, né, das vantagens, digamos assim, de modo que, quando chegar na hora da rescisão desse contrato temporário, o empresário tem a opção de ou transforma num contrato permanente, tradicional, mesmo sem a desoneração, ou já terá pago ao longo desses 24 meses todas as verbas rescisórias de maneira parcelada, ou seja, a cada mês ele paga o salário, as contribuições e já vai pagando as verbas rescisórias, de sorte que, quando chega lá no final do período, não tem aquele impacto da demissão. Então, essa é uma fórmula encontrada de você, primeiro, ao ter a desoneração da contribuição previdenciária,
e de outras contribuições que se venha no debate dentro do Congresso a decidir por elas, mas, no mínimo, a desoneração do pagamento da Previdência, nós teremos, então, digamos, né, o estímulo para que haja a contratação dessas pessoas, pagando pelo menos 20% a menos do que são os encargos, né, e, ao mesmo tempo, dividindo o pagamento das verbas rescisórias ao longo dos 24 meses, como eu disse aqui. Acho que isso já compõe um ambiente onde, juntamente com a capacitação que se torna obrigatória dentro desses 24 meses, mas é um obrigatório feito dentro dos sistemas aos quais as empresas já estão ligadas, que é da indústria lá no Senai, que é do comércio através do Senac, mas isso sem impor nem às instituições e nem às empresas nenhum ônus adicional. O senhor acha que esse projeto de lei ele pode trazer uma segurança jurídica entre as partes ali? De que forma? Eu tenho a firme convicção que sim, exatamente esse é o ponto. Nós já aprovamos na Câmara Federal 2 vezes, na medida provisória 905 e na medida provisória 1045. Os 2 assuntos não avançaram no Senado porque, em ambos os casos, como havia outros pontos da CLT em discussão, e lá no Senado se formou uma maioria para não mexer em outros pontos, sempre se teve consenso de que esse assunto não tinha problema nem na Câmara, nem no Senado. Então, eu acredito que esse tema da inserção de jovens e de pessoas maduras com essas características, ele justamente dará grande segurança jurídica, precisamente porque ele tem apoio nas 2 casas e vai tramitar com muita tranquilidade, sem oferecer nenhum risco, não introduz nenhum elemento que possa causar judicialização da CLT ou coisa que o valha, porque ele tem ampla maioria já votada na Câmara em outras oportunidades e no Senado. Retirados os demais pontos que poderiam criar algum ruído, esse tema está muito consagrado, inclusive com aceitação por parte de parlamentares da oposição. Então, eu estava dando uma olhadinha aqui e há quem diga que o projeto de lei pode ser, assim, não sou eu quem está dizendo, tá? Pode ser prejudicial para aposentados e pensionistas. Por que essas pessoas que são contra o projeto de lei usam isso como ferramenta para falar sobre? É porque, quando você diz que vai desonerar da contribuição previdenciária algum segmento, imagina-se que está deixando de arrecadar para a Previdência, né? Então, eu quero esclarecer. Primeiro, nós estaríamos isentando da contribuição previdenciária apenas a contribuição daquela pessoa que está sendo admitida através do programa. E essa pessoa faz parte de que público? De um público que hoje já não contribui. Nós não estamos tirando alguém que contribua para colocar alguém que não contribua. Ao contrário, todos nós, inclusive quem entrar, vai estar recolhendo para o INSS. A empresa que contratou essa pessoa, ela vai estar deixando de recolher os 20% que cabem a ela. No entanto, ela hoje já não contribui porque essa pessoa que ela vai estar colocando para dentro, hoje ela está na informalidade. Então, a perda é nenhuma. Então, não há perda para aposentados, não há perda para pensionista, não há perda para ninguém, porque esse volume de contribuições hoje não faz parte do sistema. Essas pessoas que estarão sendo contratadas têm uma cota. Você não pode demitir uma pessoa que a empresa recolhe a previdência para admitir uma que ela não vai recolher. É sempre no incremental e sempre de uma pessoa que está vindo do mercado informal que não tem carteira assinada, certo? Será que tem como o senhor explicar, assim, mais ou menos quais são as diferenças que mais se destacam? Porque a gente tem noção que é uma coisa muito grande. Se fosse falar ponto por ponto que foi mudado da medida provisória para o projeto de lei, é muita coisa. Mas, assim, os principais pontos que foram mudados, entre aspas, da medida.
Na verdade, o projeto de lei ele simplificou muito. Ele foca, basicamente, na geração do primeiro emprego, da desoneração da folha para o empreendedor, sem representar nenhum risco para o empregado. Então, todas aquelas eventuais pontos que tocavam em CLT, né, nós retiramos no texto do projeto de lei, ficando ele muito mais seguro, sob o ponto de vista de não representar ali nenhum debate sobre direitos adquiridos, apenas focando na desoneração das empresas que, de alguma maneira, contratarem gente, né, contratarem pessoal, apoiarem, enfim, a população mais vulnerável. E quais são as expectativas em relação a esse projeto de lei? Quais são os próximos passos assim que o senhor deve tomar? Olha, o 5070 ele está tramitando na área da CETASP, né, na Comissão de Trabalho, mas, como eu já disse aqui, em paralelo, o texto equivalente a ele também está tramitando na medida 1099 e na medida 1109. O texto do Priori ele tem essas três oportunidades de serem analisados e de serem aprovados na Câmara e no Senado. Por isso, eu estou muito confiante. Eu acho que ou ele vai andar sob a forma do projeto de lei, né? Ou ele vai andar sob a forma dos textos embutidos, trabalhados nas medidas provisórias. Portanto, eu acredito que, mesmo sendo o ano eleitoral, diante da emergência das empresas no pós-pandemia, diante das taxas de desemprego que machucam muito essas faixas da população, né, eu acredito que haverá sensibilidade, que nós vamos aprovar, sim, esses projetos tanto na Câmara quanto no Senado, nas duas casas. E para a gente já ir encaminhando ali no final, qual é o recado que o senhor assim, dá em relação a esse projeto de lei? Assim, o que se espera, o que a sociedade pode esperar com a aprovação desse projeto de lei? Olha, eu tenho muita confiança de que a sensibilidade da sociedade como um todo, que já entendeu que não pode mais ficar no discurso. Ou seja, se a gente, de fato, quer parar de ver jovens nos sinais de trânsito vendendo bugigangas, se nós queremos apoiar para que nas comunidades nós possamos, de fato, fazer valer essa questão do combate à desigualdade, da inclusão, né, e especialmente também com pessoas com mais de 50 anos que já estão amargando índices de desemprego que antecedem a pandemia e que, com ela, tudo mais digital tornou ainda mais difícil para essas pessoas vivenciarem essa nova realidade do mercado. Então, eu acredito que o somatório da dificuldade que as empresas têm hoje, com excesso de encargo, na medida que se desonera as empresas e que você chama para o mercado pessoas que vêm sendo excluídas, eu acho que a principal mensagem é Câmara e Senado. Vamos refletir. Há uma janela de tempo ainda antes das eleições para que nós, parlamentares, possamos enfrentar o debate com a sociedade tendo nossa consciência absolutamente tranquila de que fizemos tudo, demos todos os instrumentos para que o Executivo, de fato, seja ele este governo, seja um governo futuro, tenha bons instrumentos para fazer com que, no momento em que a roda gira para a retomada das atividades econômicas, que esses segmentos mais vulneráveis da população não fiquem pelo caminho como ficaram historicamente. Muito obrigada, meu deputado. A gente agradece muito a sua participação. E agora eu vou deixar o espaço para que o senhor finalize, se despeça. E é isso. Muito obrigado aí a você, muito obrigado à equipe que muito gentilmente sempre nos ouve na frente parlamentar do empreendedorismo. Eu faço há muito tempo a defesa das micro e pequenas empresas, das empresas que, de fato, sobrevivem num país que cobra muito caro da atividade empreendedora, cobra caro sob a forma de tributos, cobra caro na burocracia, cobra caro numa sociedade que não entendeu ainda que a empresa é um templo, na verdade, né? É um templo onde se deve ser respeitado, onde deve ser sagrado o direito e o dever de existir
e de dar oportunidade às pessoas. Portanto, eu vou continuar defendendo, né? Eu sou aquela pessoa persistente, né? Eu sou autor, por exemplo, de projeto que se converteu no Auxílio Gás, que hoje atende 5.500.000 famílias no Brasil, mais de 500.000 só no meu estado do Rio. Sou autor de vários projetos na área de óleo e gás, de agricultura, do desenvolvimento de micro e pequenas empresas, mas me orgulho muito de ser persistente nessa matéria do emprego, porque ela que, de fato, vai resgatar a dignidade da nossa população. Obrigada, deputado. E você pode assistir o FPE Debate tanto no YouTube quanto no Spotify. E, além disso, siga a gente nas redes sociais.